Esta chamada está sendo gravada. Como eu precisei sair para deixar uma pessoa entrar, vocês estão conseguindo ver os slides novamente? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui no meu celular. Para mim não está aparecendo. Espera aí, gente, que eu precisei sair e voltar. Para mim também não, Carol. Agora foi. Agora sim, agora sim. Então tá bom, nós vamos voltar então. Então, voltando, nós estamos falando da Constituição Federal e falando que ela funciona como uma bússola, ou seja, um norte para as demais constituições. Ela é a norteadora das demais normas que nós temos no nosso país. Por isso, quando nós estudamos os artigos de 205 a 214, estamos estudando a base jurídica da educação nacional. Certo? Então, nós precisamos entender, antes de aprofundar nesses artigos, que nós temos que respeitar Constituição, emendas constitucionais, leis federais e normas complementares, certo? Mas vamos voltar naquilo que nos interessa, os artigos que falam, que tratam sobre educação. Lembrando, a primeira pergunta que a Constituição responde é, afinal, o que é educação e qual a sua finalidade? Então, por que nós estudamos mesmo Constituição Federal para a educação? Porque ela vai nortear as demais normas, as demais legislações, vai nortear toda a educação. Afinal, por que nós estudamos Constituição Federal? Porque ela vai trazer o que é educação e qual a finalidade da educação. E eu vejo o que é educação e sua finalidade no artigo 205. Então, no artigo 205, eu tenho o direito fundamental. A educação é direito de todos, sendo dever do Estado e da família. E aqui nós temos um grande pega quando a gente muda para a LDB, que lá na LDB ela coloca a educação como dever da família e do Estado. E o artigo 205 da Constituição Federal traz a educação como dever do Estado e da família. Tá? Por que ela traz isso à Constituição? Porque ela está norteando um direito que é de todos, que é educação, que é um direito fundamental. Sempre em colaboração com a sociedade, sempre com finalidades estabelecidas. Quando buscamos um estudante faltoso, estamos defendendo um direito constitucional. Pensa nisso. Você, dentro da sua escola, está buscando um estudante que está faltando muito, eu estou defendendo um direito dele. A educação é direito dele, é direito de todos. E é dever da família, dever do Estado, com a colaboração da sociedade, prever que esse direito esteja sendo executado. Quais as finalidades? As finalidades da educação. Desenvolver a pessoa, desenvolver a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, para que ele saiba exercer a cidadania e para que ele se qualifique ao mundo do trabalho, certo? Então, no artigo 205, eu trago que a educação é o direito de todos, dever do Estado e da família, em colaboração com todos da sociedade, em colaboração com toda a sociedade e a finalidade da educação. Eu tendo em mãos o que é educação e sua finalidade, eu consigo desenrolar todas as outras normas e todas as outras legislações dentro da educação, dentro do setor educacional. Não basta saber por que a educação existe. Nós precisamos compreender como ela deve acontecer no seu dia a dia, tá? Lembrando, Constituição Federal traz que é dever do Estado e da família. Constituição Federal traz que é um direito fundamental. Estudamos Constituição Federal para entender o que é educação e qual a sua finalidade. Quando jogamos para uma questão, e eu trago a questão já resolvida, para quê? Para nós enxergarmos os erros. O candidato aprovado, ele é aquele que não procura a resposta certa.
Ele vai eliminando as erradas. Por isso eu já trouxe aí para vocês. A educação, segundo a Constituição Federal, tem como finalidade. E aí eu posso parar e pensar, né? Espera só um minutinho, aqui. Quando nós estamos falando de finalidade da educação, eu estou falando do artigo 205. Coloque nas anotações de vocês. Educação, finalidade, 205, CF, Constituição Federal. Esse primeiro artigo da Constituição, lembra, ele me traz o que é e a finalidade. Então, ele não vai trazer para mim nada de garantia. Ah, mas a Constituição dá essa garantia, mas não o artigo 205, que é o primeiro artigo que vai falar de educação dentro da Constituição, tá? Ele não vai me falar de formação religiosa, uma vez que nós sabemos que dentro da educação, nós não fazemos apologia religiosa. Uma escola é laica. Vai falar sobre formação profissional? Vai, mas não como finalidade. A educação não tem a finalidade exclusiva de formar um profissional, tá? Lembrando, palavras redundantes, palavras que vão generalizar demais, nós já conseguimos excluir, tá? E lógico que o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. É o artigo que nós acabamos de ver, e eu trago eles para você, só para vocês entenderem como que funciona dentro de uma questão. Lembrando de novo a dica que eu dei. O candidato que passa é o candidato que elimina os erros, tá? E nós temos uma grande diferença entre finalidade e princípio. Finalidade é o que eu quero, é o fim da educação. Então, a educação é direito de todos e, como fim, eu quero que ele esteja preparado para viver em sociedade, para exercer sua cidadania, para fazer parte do mundo do trabalho. Esse é o fim da educação, tá? Mas para que isso aconteça, eu preciso estabelecer alguns princípios esses que vão gerando degraus para os estudantes alcançarem ali a finalidade no fim da educação. E quais são esses princípios? Liberdade, igualdade, pluralismo, gratuidade, valorização profissional, gestão democrática, qualidade de ensino, piso salarial para nós professores. Então, nós vamos pensar assim, que de todos os princípios, 3 são fundamentais. Uma gestão democrática, a valorização docente e a qualidade do ensino. Esses 3 princípios, eles têm caído muito dentro dos concursos. Por quê? Igualdade, todos somos iguais, né? Todas as legislações nos trazem a igualdade, a liberdade, o pluralismo, a gratuidade, mas quando nós estamos falando de dentro da escola, dentro do universo escolar, precisamos falar de uma gestão democrática, uma gestão que pensa em todos. Quando estamos falando nisso, nós precisamos trazer uma qualidade do ensino. De nada adianta eu pensar que lá no final da educação ele vai estar preparado para exercer a cidadania, ele vai estar preparado para o mundo do trabalho, mas se ele não teve uma qualidade de ensino, ele não vai alcançar esse preparo todo. E para que eu tenha essa qualidade de ensino, eu tenho que valorizar o professor, certo? Quando uma escola cria espaços, por exemplo, de escuta dos estudantes, ela está fazendo o quê? Uma gestão democrática, tá? E para memorizar esses princípios, eu trouxe para vocês um macetezinho. Aliás, eu já apresentei os princípios aqui para vocês, eles todos quebradinhos, só com as palavras-chave, tá? Vamos verificar como que isso vai aparecer nas provas na próxima questão. Mas se eu sei o início de cada palavrinha, eu consigo saber quais são os princípios de ensino, tá? Só um minuto. Vamos lá, continuando. Então, nós temos lá igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização profissional, gestão democrática, qualidade de ensino e piso salarial. Tá? Além dos princípios clássicos,
hoje, o artigo 206, ele também traz a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, tá? Isso daqui vai estar dialogando com a formação continuada, com uma educação permanente, com a educação de jovens e adultos, ou seja, com o direito de aprender em diferentes fases. Então, quando nós trazemos lá todos esses 8 princípios da educação no artigo 206, quando a gente vai analisar as atualizações desses incisos, nós vamos ver que existe também lá igualdade, liberdade, nós temos uma garantia ali dentro da igualdade, uma garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Por quê? Eu estou dialogando com uma formação continuada, com a educação permanente, com a educação de jovens e adultos e com o direito de aprender em diferentes fases da vida. Quando jogamos isso para uma questão, gestão democrática é uma expressão que aparece em diferentes legislações, nós temos que tomar cuidado com os comandos da questão. Vamos lembrar, toda questão tem um comando, e a gente tem que fazer o que o comando pede. Isso eu aprendi com um professor recentemente, tá? Então, o que a gente tem ali? A gestão democrática do ensino público. Se a gestão democrática está na Constituição Federal, a gestão democrática ela está em tudo. Ela está no Plano Nacional de Educação, ela está no MEC, ela está nas leis do meu município, mas, primeiro de tudo, ela está na primeira legislação que deu norte para todo mundo, que é a Constituição Federal. Lembra da Constituição Federal como norteadora. Se ela é a norteadora, gestão democrática é algo necessário, gritante, precisa acontecer, então nós temos que pensar o primeiro princípio, o primeiro local, a primeira legislação que trouxe a gestão democrática. Está no Plano Nacional de Educação? Tá. Está no MEC? Tá. Está no município? Tá. Mas antes de tudo, está no princípio constitucional, tá bom? O próximo artigo, ele traz para nós um dever. Então, nós já vimos os nossos direitos e agora nós precisamos ver o dever da educação. E o dever da educação é um direito público, subjetivo e obrigatório, ou seja, a educação de 4 a 17 anos. Ninguém tira esse direito dos adolescentes e das crianças. De 4 a 17 anos é um direito público, subjetivo, ninguém tira, ninguém esconde, ninguém pode passar por cima, e é obrigatório. Obrigatório do Estado garantir, do município garantir, e dos pais, dos responsáveis, matricular essas crianças. Então, no artigo 208, nós temos ali que a educação é um dever garantido pelo Estado. Então, o Estado precisa garantir a educação. A educação é meu direito. Quem vai garantir esse meu direito? O Estado. A educação é obrigatória. Quem vai garantir a educação obrigatória? O Estado. A educação é gratuita. Quem vai garantir essa gratuidade? O Estado. A educação ela acontece no infantil, no fundamental e no ensino médio. Quem vai garantir isso para mim? O Estado. Eu preciso de atendimento educacional especializado. Quem vai garantir isso para mim? O Estado. E eu preciso de programas que vão suplementar, não é substituir, é suplementar a minha educação. Quem vai garantir isso para mim? O Estado. Então, o artigo 208, ele traz o dever que o Estado tem para garantir a educação, que é um direito de todos. E quais são esses deveres? Acesso, permanência, aprendizagem, inclusão, educação infantil, tudo isso está dever do Estado. O Estado está garantindo educação básica obrigatória, gratuidade da educação, educação infantil, ensino médio, atendimento educacional especializado e o Estado está garantindo programas suplementares.
Não existe igualdade de oportunidade quando o estudante não consegue chegar à escola. Se o estudante não consegue chegar à escola, eu preciso dar acesso para ele a um programa suplementar, certo? Por isso é um programa de transporte. Aí eu vou conseguir que ele acesse a escola. Senão eu não vou conseguir fazer a garantia do direito à educação de todos. Então, eu preciso fazer o quê? Programas suplementares. Quando a Constituição diz que o acesso ao ensino obrigatório é direito público e subjetivo, isso significa que esse direito não pode ser exigido do Estado, extinguido do Estado. Ele não é um favor, ele não é uma política opcional, ele é um dever constitucional. Então, o Estado não está fazendo um dever, o Estado não está fazendo um favor de nos atender. Não, ele está cumprindo um dever constitucional, certo? E quando necessário, para que se garante essa educação para todos, aí nós vamos ter os programas suplementares. Material didático, alimentação escolar, transporte escolar e até mesmo assistência à saúde. Não existe igualdade de oportunidade quando o estudante não consegue chegar à escola. Por isso, o Estado, ele dá o transporte escolar para esse estudante chegar à escola, tá bom? As bancas das provas, elas podem tentar tratar transporte ou alimentação como uma assistência social, algo genérico. Mas a gente tem que lembrar que na Constituição, transporte, alimentação, material didático, assistência à saúde aparece como programa suplementar que está vinculado, está somado ao direito à educação. Isso ajuda a garantir que o aluno consegue permanecer matriculado e consegue aprender também. E quando a gente joga isso para uma questão, a Constituição constitui programa suplementar previsto na Constituição, bolsa estudante, aula particular, transporte escolar, uniforme escolar, e aí é que a gente tem um pega, né? E esse pega está onde? Aqui no uniforme escolar. Porque nós vemos que os municípios, eles entregam o uniforme escolar. Mas isso não faz parte de um programa suplementar previsto em Constituição. Previsto em Constituição, lembra, alimentação, transporte, material didático, aí sim, e auxílio saúde, se necessário. Tá? O uniforme escolar é algo municipal, e aí entra dentro das legislações do próprio município. Então, aqui nós temos que tomar bastante cuidado. A bolsa estudante fica fácil de descartar, as aulas particulares também, mas uma atenção aqui para não cair nesse peguinho aqui entre um e outro, ok? E quando a gente acabou de falar do dever do Estado, nós precisamos pensar também quem é o responsável pela educação. Os alunos, né, todo mundo, geralmente vai falar assim, quem é responsável? O Estado é responsável. Mas não, todo mundo vai estar atuando num regime de colaboração. Não significa ausência de responsabilidade. Não. Isso significa o quê? Um colaborando com o outro. A União colabora um pouco, o Estado mais um pouco, o Distrito Federal mais um pouco, o município mais um pouco. Um vai suplementando o outro. Significa que nós temos uma articulação entre os entes federativos. Quando a gente joga isso para as bancas, ela pode perguntar quem organiza, quem apoia, quem oferta, tá? Cada etapa. Então, nós precisamos lembrar que o regime de colaboração não elimina a responsabilidade. Mas hoje o município de Catanduva pegou para si, né, a responsabilidade de determinado assunto com a alimentação. Não, é colaboração. O Estado colabora com um percentual, o município colabora com outro percentual. E aí, entendendo que é um regime de colaboração e não é uma ausência de responsabilidade, o município está fazendo, então o Estado não precisa fazer. Não. Todo mundo vai fazer sim. Cada um vai fazer a sua parte. Todo mundo atuando em parceria, colaborando um para com o outro. Por quê? Para garantir
educação a todos. E quando a gente divide essa colaboração, aí nós entramos nos percentuais dos financiamentos, né? A Constituição, ela não confiou o financiamento da educação para todo mundo, ela foi dividindo, né? Ah, todo mundo dá quanto quer. Não, existe uma porcentagem mínima. E esse mínimo pode ser ultrapassado para mais. A pegadinha aqui é pensar que o percentual 18% e 25% incide sobre qualquer receita. O texto constitucional na íntegra, ele fala que em receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Ou seja, município de Catanduva, pode falar, Jaque. O Carol, seria então que ele pode contribuir sempre para mais, nunca para menos disso. Certo? Exato, exatamente. Então, vamos lá, voltando. Então, o município de Catanduva, ele tem lá as provas dele da receita, da quantidade dos impostos do município de Catanduva, e ele consegue colocar 25% do que ele recebe dessa receita no setor da educação. Isso não vai tirar os 18% da União. Mas quando nós falamos em 18% da União, nós não estamos falando que o 18% da União vem para Catanduva. É 18% da receita do Brasil distribuído em todos os estados. Aí cada estado vai pegar os seus 25% da receita dos impostos e distribuir em todos os municípios. E cada município vai pegar os seus 25% do seu resultante de imposto e distribuir para a educação, tá? Logicamente, quando a gente coloca em proporção os tamanhos dos municípios, a quantidade de impostos que os municípios pagam, se a gente colocar aí na balança, o município de Catanduva e o município de Novais, e eu falo porque eu trabalhei lá, é um município muito diferente, né? A receita tributária de um para com o outro é muito diferente. Então, logicamente, que Catanduva consegue fazer um investimento em educação muitas vezes maior que um município menor, porque a quantidade resultante do imposto de um município menor é muito pouco. Por isso que ele vai conseguir colocar só 25% daquilo que ele está pegando nos impostos, resultantes do imposto. E aí, quando isso joga lá para as questões elas são muito objetivas. O que cada um tem que colocar na educação, né? O que cada um vai aplicar na educação. E aí eu preciso lembrar que somente a União quer seus 18%. Os demais estados, municípios, Distrito Federal, coloca 25% do resultante. E só a União quer 18%. Quando a gente vai entrar agora no nosso novo Plano Nacional de Educação, né? E a gente sabe que o Plano Nacional já era para ter sido refeito, mas aí por umas questões políticas foi passando um pouquinho do tempo, e esse ano a Lei 15.388, recente, 14 de abril, e aí quem é de Catanduva, vamos lembrar, é no dia do aniversário da cidade, aí instituiu o novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele tem a durabilidade de 10 anos, então ele é decenal. Lembrando que nós tínhamos um outro Plano Nacional de Educação, do qual não se atingiu todas as metas, não se alcançou todos os objetivos, e por isso foi refeito, algumas metas mantidas, algumas metas refeitas, algumas novas metas apareceram, e o principal é o monitoramento para que tudo isso aconteça, certo? O Plano Nacional de Educação hoje, ele é o principal instrumento de planejamento da educação brasileira para os próximos 10 anos. E o anterior a este também era o principal instrumento de planejamento da educação brasileira. A educação brasileira, desde o outro Plano Nacional, ela estava pautada totalmente nas diretrizes, nas metas, nos objetivos do plano. E agora não é diferente, tá? O Plano Nacional ele está fazendo a mesma coisa. O Plano Nacional de Educação, de 2026 a 2036, ele estabelece objetivos, metas
e estratégias que orientam as políticas educacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí nós nos perguntamos, por que o país precisa de metas? Né? A diferença entre política de governo, política de Estado, planejamento de longo prazo, por que a escola possui metas agora com o Plano Nacional de Educação? E a gente traz isso para a escola. A escola não tem anualmente um plano de ação, né? Um projeto formativo, o que vai acontecer durante todo aquele ano, o país precisa também ter. E o nome para isso é Plano Nacional de Educação. Tá? Guardem agora esses números que estão aparecendo aí para vocês. São 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias e o principal, o monitoramento a cada 2 anos. Então, é um monitoramento bienal, para ver se tudo isso está acontecendo, para ver se municípios, Distrito Federal, estados estão correndo atrás de atingir as metas, se estão fazendo as estratégias estabelecidas. Tá? As provas, essas últimas que eu andei olhando, elas estão cobrando de forma literal estes números que aparecem para vocês. 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias. E o monitoramento bienal. Tá? O Plano Nacional de Educação, ele é uma política de Estado, porque ele está organizando metas para uma década para alavancar a educação brasileira. E quando nós pensamos nos pilares do novo Plano Nacional de Educação, nós temos acesso, qualidade e equidade. Tá? Quando nós pegarmos todas as metas para analisar, não precisamos decorar o número da meta. Nós só precisamos entender qual desigualdade, né, qual enfrentamento aquela meta tem que ter. Porque se aquela meta está ali, é porque alguma coisa não está acontecendo. Então, por que eu preciso ter aquela meta? Então, eu tenho a meta da educação integral. Por que eu tenho a meta da educação integral? Porque as escolas todas não estão integral. Uma parcela da educação é integral. Tá? E qual é a meta? É ter educação integral para ter permanência dentro da escola, para ter uma aprendizagem elevada e estar protegendo o indivíduo socialmente, certo? Se eu tenho uma meta, que é a meta da educação infantil, vamos ver algumas aqui importantes. Então, eu tenho a meta da educação infantil. Por que eu tenho a meta da educação infantil? Porque não são todas as crianças, todos os bebês que estão dentro das creches. Então, por isso, para proteger socialmente essas crianças, principalmente em questão de saúde e alimentação, eu preciso ter a meta da educação infantil. Então, aí nós temos algumas, que são as altíssimas possibilidades de cobrança. Educação infantil, alfabetização, educação integral, formação docente, investimento em educação. Por que uma meta de formação docente? Porque quando nós entramos numa escola e olhamos para os docentes, nós vemos que muitos faltam algo, falta uma formação, falta uma especialização, então nós precisamos ter uma meta nacional para investir nesse docente, para esse docente se formar, tá? Vamos voltar? 19 objetivos, é o nosso primeiro número do Plano Nacional de Educação. Os objetivos, eles representam os grandes resultados que o Brasil pretende alcançar durante toda essa década. Eles abrangem, então, educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e ensino médio, educação integral, inclusão, formação docente, educação profissional, educação superior e gestão democrática. Então, vamos lá. Os 19 objetivos que o Plano Nacional de Educação traz, que são grandes resultados que o Brasil pretende alcançar ao fim da década, ao fim destes 10 anos, esses 19 objetivos, eles estão nestes temas: educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio,
educação integral, inclusão, formação docente, educação profissional, educação superior e gestão democrática. Quando nós levamos para 73 o quê? Metas. Essas 73 metas transformam os 19 objetivos em compromissos mensuráveis, ou seja, com número e resultado, que podem ser acompanhados ao longo de todo o plano. Então, para eu alcançar a educação infantil, eu preciso ter lá dentro 75% na creche. Eu preciso ter 60% na creche. Aí eu estou alcançando a minha meta, tá? Então, a meta é algo palpável, é um número que se coloca para eu alcançar o objetivo. Então, o meu objetivo é educação integral. Para eu alcançar a educação integral em 10 anos, eu preciso de 65% das escolas do país com educação integral. Aí, ótimo. Aí eu consegui alcançar a minha meta. Então, a meta é transformar os 19 objetivos em compromissos mensuráveis. O que eu vou mensurar? Eu vou dar número, eu vou dar resultado, eu vou acompanhando a porcentagem se eu estou alcançando. Para que isso aconteça, eu estabeleço 372 estratégias. E que são essas estratégias? O que é estratégia? É o caminho que o governo vai seguir para alcançar a meta. Então, eu tenho um caminho para eu ter 60% das crianças na educação infantil na creche. Eu tenho um caminho a seguir, é minha estratégia. Qual é a minha meta? 60%. Qual é o objetivo? Educação infantil. Tá? São ações, essas 372 estratégias, são ações, programas, políticas e iniciativas que vão viabilizar o comprometimento dos objetivos do Plano Nacional de Educação. E para ver se tudo isso está funcionando, a cada 2 anos será feito um monitoramento. O acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação vai ocorrer periodicamente para verificar se o país está ou não avançando nos resultados previstos. Como será feito esse acompanhamento? Monitoramento de dados, provas externas, tudo para ver se realmente os resultados eles estão sendo alcançados ou não. As metas que vocês precisam decorar: 60% matriculado na creche, uma pré-escola universalizada, ou seja, para todos, educação integral em 65% das escolas do país, 50% dos estudantes com qualidade de ensino e um investimento de até 10% do PIB ao final do ano. Ou seja, eu quero que aumenta o investimento na educação, investimento total da educação. Qual o problema que aquela meta quer resolver? Por que aquela meta foi criada? Como que ela impacta a rede pública? É isso que eu preciso pensar em cada objetivo, cada 19 objetivos que nós vamos estudando, tá? Lembrando, os 19 é o que eu quero alcançar, são os objetivos. 73 é quanto queremos alcançar, são as metas. Eu quero alcançar a creche é meu objetivo. Como que eu vou alcançar? Com 60%. E como que eu vou chegar? O que eu vou trilhar? É a estratégia que eu vou ter as 372 estratégias. Para ver se tudo isso está funcionando, de 2 em 2 anos, nós vamos fazendo o monitoramento, certo? E nós precisamos pensar o quê? Quando nós falamos de Constituição Federal e quando nós falamos de Plano Nacional de Educação, nós devemos pensar: a educação é dever de quem? É dever do Estado, é dever da família. Quais são os 3 princípios que o artigo 206 nos fala? Alguém consegue lembrar? Desenvolvimento pleno, exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Quando eu penso em percentual mínimo, quanto que cada um vai aplicar na educação?
União, 18%. Estado, Distrito Federal e municípios, 25%. Quantos objetivos possui o Plano Nacional de Educação desse ano, 2026 a 2036? 19 objetivos. E os pilares do Plano Nacional de Educação? Qualidade, equidade. Alguém quer tentar? Essas perguntas são para vocês. Acesso. Isso, acesso, permanência, tá? Então, a aula de hoje, nós precisamos pensar nessas perguntas. Quem é educação? A educação é dever de quem? Quais os 3 princípios do artigo 206? O percentual mínimo, aí eu coloquei municípios, mas nós podemos colocar todos, União, Estado, Distrito Federal e município. Os 19 objetivos do Plano Nacional de Educação, né? Quais os 3 pilares para o Plano Nacional de Educação acontecer? E lembrando também que 19 objetivos, mas nós temos as metas e nós temos as estratégias. E esses números são chaves para as próximas provas que vocês forem fazer. E para fechar, como eu disse lá no começo, toda a prova, quando a gente fala de legislação, e quando a gente fala principalmente do IBAMA, ele leva ao pé da letra a estrutura, né, da legislação. Então, quanto mais literal eu conhecer a lei, ou seja, quanto mais eu tiver na ponta da língua, linha por linha da lei, maiores são as minhas chances de acerto. Então, fica a dica para vocês decorarem o artigo 205, o 206, o 208, o 211 e o 212. Esses 5 são os que mais caem. Ah, você está falando para mim que eu não preciso saber dos demais? Sim, precisa saber sim. Precisamos saber de todos. Mas esses daí, eu tenho que ter ele literalmente na ponta da língua. Plano Nacional de Educação. Deste ano, 2026, 2036, vai cair muito. Por quê? Porque teve um salto em metas, em objetivos, em estratégias. E eu preciso saber o quê? Números. 19 objetivos, tantas metas, tantas estratégias. Principalmente, 19 objetivos. Plano Nacional de Educação, eu tenho 19 objetivos que eu preciso alcançar em 10 anos. E as palavras-chave do Plano Nacional de Educação, acesso, qualidade e equidade. Só que não adianta nada eu acessar e não permanecer. Por isso que um dos objetivos é que seja educação integral para que o aluno permaneça lá dentro. E quanto que tá financiando? Né? Quando eu trago o artigo, eu tenho lá 18% da União, 25% dos estados, 25% do Distrito Federal, 25% dos municípios. Mas o PIB nacional, o PIB, o Produto Interno Bruto do nosso país, precisa alavancar para 10%, para que todo mundo consiga financiar mais, consiga investir mais na educação. Tá? Hoje nós estudamos muito mais do que Constituição Federal e Plano Nacional de Educação. Estudamos a visão de educação que orienta o sistema educacional brasileiro. Compreendemos que educação é um direito, identificando seus princípios e analisando principalmente os deveres do Estado e conhecendo metas e estratégias do país para os próximos 10 anos aí, que é nosso Plano Nacional de Educação. Se a gente resumir a aula de hoje, a gente resume ela em 5 palavras, que foram as mais faladas dentro de todos esses slides. Direito, cidadania, qualidade, equidade e planejamento. Esses conceitos, essas palavras, elas aparecem repetidamente nas provas e também orientam a prática nossa profissional no dia a dia, ali dentro da sala de aula, tá? Então, vamos lá. Direito,
cidadania, qualidade, equidade e planejamento. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar os 19 objetivos do Plano Nacional de Educação, linkando com a LDB. Tá? E aí vocês vão perceber que muitos dos princípios falados, principalmente na Constituição Federal, eles vão reaparecendo na LDB, mas de forma detalhada. Tá? Por isso que dominar essa aula significa construir uma base de todas as outras legislações que vão vir a seguir. Tá? Eu quero agradecer a participação de vocês. Hoje é uma aula que é para dar o pontapé inicial nos estudos de vocês. Fiz um material um pouquinho mais enxuto, que eu disponibilizei em PDF. Vou mandar agora para vocês esses slides lá no grupo também. E já fica a dica para vocês. Entra, acessa os 19 objetivos do Plano Nacional de Educação, que na próxima aula nós vamos linkando eles com a LDB, tá? O microfone de vocês pode ficar aberto, vocês podem me fazer perguntas, e nós estamos aqui agora por uns 5, 10 minutinhos, como vocês preferirem, para nós conversarmos aí um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Senão a gente vai fazer um fechamento. Acho que ninguém. Então, vamos lá? Primeira dica que nós vamos gravar da aula de hoje, tá bom? Leia a legislação original, assista a aula novamente e puxe, link as principais palavras, tá? As bancas, ultimamente, isso está virando quase que todas, mas principalmente o IBAN, ele costuma alterar uma única palavra para tornar a alternativa incorreta. Então, cuidado. Por isso que eu preciso saber a legislação íntegra. Segunda dica, já falei, decorem os artigos mais cobrados da Constituição, porque eles aparecem com frequência em todas as provas, tá? Terceira dica, prestem atenção nos números. Em legislação educacional, percentual, idade, meta, prazo são alvos, né? As bancas adoram saber números certos. Então, União é 18%, Estado, Distrito Federal, Município, 25%, Plano Nacional de Educação, 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias. Então, preciso saber os números, tá? Quarta dica, estudem sempre perguntando por quê? Por que que a lei fala isso? Por que que o objetivo tem essa meta? Entenda o porquê, porque aí fica mais fácil eu decorar. Resolvam questões, e nós vamos ter uma aula só de resolução de questões, porque a legislação ela se aprende lendo, mas ela vai se consolidar resolvendo exercícios. Eu desejo que vocês saiam dessa aula lembrando a ideia central. A Constituição não é apenas um conjunto de artigos, ela apresenta a visão da educação, a visão que o Brasil tem de educação. É exatamente essa visão que nós vamos encontrar na LDB, e nós já encontramos hoje no Plano Nacional, e nós encontramos em praticamente todas as legislações educacionais, tá? Desejo bons estudos, revisem artigos, olhem o material que eu mandei para vocês, vou mandar mais um material hoje de estudo sobre essa aula, tá? Estudem em pequenas revisões sucessivas, anotem dúvidas para as próximas aulas. Um abraço
e até a próxima.